Oração do dia, graça e paz. Nem a morte pode nos separar de Jesus. Atos 7 é o nosso devocional de hoje. Já deixa o joinha para a gente aumentar o alcance e essa plataforma distribuir para mais pessoas. É desse jeito que você nos abençoa, sabia? Se você tem sido abençoado, não deixe de nos abençoar deixando pelo menos o joinha. Atos 7 é a pregação de Estevão, o diácono, cheio do Espírito Santo, sabedoria e boa reputação. Sim, esse homem foi preso, estava diante dos líderes judeus no Sinédrio, sendo caluniado, porque todo invejoso calunia. E os líderes, que agora não tinham mais autoridade de Deus, estavam cheios de inveja contra as novas autoridades de Deus e instituições de Deus. E como não podia resistir à obra de Deus, mentiam contra os seus representantes. Então, no versículo 1 está escrito: então o sumo sacerdote perguntou ao Estevão: é isso que aconteceu? E Estevão começou a pregar. Estevão começou a pregar. Que homem notável. O primeiro mártir registrado. Martírio. Então ele começou a dizer: irmãos e pais, versículo 2. Me escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e disse: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar na terra de Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que agora vocês estão morando nela. Não deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela. E depois dele, a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Estevão está pregando para judeus. E pregar para judeu é pregar a história dos judeus, ou o que Deus fez na história, na vida daquele povo. 7. Deus disse ainda: castigarei a nação qual forem escravos, e depois disso sairão dali e me servirão neste lugar. E então deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no oitavo dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. E você vai perceber que do versículo 9 até o final do capítulo, ele está pregando a respeito dos patriarcas, de Moisés, vai falar de Davi, do tabernáculo e do templo. Tudo isso, toda essa pregação, Estevão quer mostrar para aqueles judeus que na história dos judeus, Deus está conduzindo para um afunilamento, para uma convergência em Cristo. Mas quando chega no 44, ouça o que Estevão disse na sua pregação. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem o edificou a casa. Agora preste atenção, versículo 48. Entretanto, ele pegou de Abraão e foi para lá no Salomão, na construção do templo.
porque estavam acusando Estevão. Estavam acusando Estevão de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Estavam acusando Estevão que ele estava falando contra o templo e contra a lei. Estava falando que Jesus destruiria aquele lugar e mudaria os costumes de Moisés. E aí Estevão está explicando. Se o ponto central é o templo, Estevão foi no ponto central. E ele vai dizer: entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas de mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é de fato minha mão que fez todas as coisas? Ele citou Isaías 66, do versículo 1 até o versículo 2. 1 e 2 de Isaías 66. Quando Estevão disse isso, aqueles homens foram tomados de ira. E ele ainda acrescentou, 51, homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas o pai de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não guardaram. Estevão escancarou a hipocrisia daqueles líderes. Estevão mostrou que, na verdade, eles estavam vivendo uma mentira. E, de fato, o templo, a instituição da antiga aliança, ela havia concluído a sua tarefa. Agora era uma nova instituição, a igreja. E aquele povo estava resistindo de tanta teimosia, de tanta rebeldia. Eles estavam lutando contra Deus, estavam teimosos, assassinos de profetas, desobedientes, receberam a lei, mas não guardavam, como Estevão disse. Cheios de ódio, cheios de raiva, eles rangiam os dentes contra Estevão. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Ele olha para o céu e ele vê Jesus de pé à destra do Pai. Mataram Estevão. Mas quando Estevão vê Jesus de pé ao lado do Pai, é como se o nosso Senhor dissesse a Estevão: Estevão, a morte não vai poder nos separar, Estevão. Estevão, você está sendo fiel no testemunho a meu respeito. Mas a morte não tem poder de me separar de você e nem você de mim, Estevão. Então, Jesus está de pé, como se estivesse preparado para receber seu irmão. Porque o autor de Hebreus, lá em Hebreus 2, 10, 11, ele vai dizer que Jesus é nosso irmão. É como Jesus, à destra do Pai, estivesse de pé dizendo: Estevão, a morte não pode nos separar. Eles vão tirar a sua vida natural, mas eles não conseguem tirar a vida eterna. A morte não tem poder de nos separar. Nunca mais, Estevão. Vem para casa. Vem para casa. Vem descansar. E Estevão diz assim para o Senhor: recebe meu espírito, Senhor. E não condenes estes homens por este pecado. O ódio nunca vai vencer o amor de Deus. Não é o amor,
é o amor de Deus. O ódio contra Jesus, o ódio contra Jesus nunca vai poder vencer seu amor. Eu espero que essa palavra seja um consolo para você. A morte não pode separar de Jesus. Ele já está recepcionando os seus irmãos nas moradas eternas. E o ódio contra Jesus nunca vai poder vencer seu amor. Senhor Deus, esse foi o primeiro martírio. Foi isso que o Senhor viu para nós. Lá em Atos 1:8, o Senhor disse aos apóstolos que seriam revestidos de poder para serem mártires. E aqui está o primeiro mártir. Estevão. Senhor, e eu sei que existem muitos no Oriente Médio, muitos dos nossos irmãos morrendo na África, na Nigéria, em Moçambique, na Coreia do Norte, na China, na Índia. Muitos dos nossos irmãos morrendo no Iraque, na Síria, em alguns pontos do México, da Colômbia. Mas nenhum deles estão só. Todos estão com o Senhor. E a morte não teve vitória sobre nenhum deles. Porque a morte não tem condições de arrancar a vida eterna. E o ódio que sentem pelo Senhor, que o mundo sente pelo Senhor, não pode superar o amor. O seu amor, Jesus. Que essa sua ovelha seja tomada de esperança e fé. Que seja uma testemunha poderosa nas tuas mãos. Amém. E amém. Amém. Guarda essa mensagem no seu coração e vá falar do amor de Jesus. E se você encontrar ódio, nunca se esqueça, o amor de Jesus é superior ao ódio contra ele. Graça e paz. Deixa um comentário, como é que Deus falou com você através dessa oração do dia. Deixa um comentário aí. Compartilhe com quem você ama. Se inscreva se for a primeira vez. Deus abençoe. Graça e paz.